Aproveitar que ontem foi Dia dos Namorados para convidar você a hoje meditarmos em uma passagem que vai falar sobre vários assuntos que tem a ver com relacionamento. Uma passagem que vai falar sobre celibato, casamento, divórcio e recasamento. Então vai falar para quem ainda não casou, para quem já casou e para quem já descasou. Uma passagem só sobre tudo isso. A passagem é Mateus capítulo 19, versos de 3 a 12. Convido você a abrir a palavra de Deus. Queria também aproveitar para dar as boas-vindas àqueles que estão nos visitando hoje. É uma alegria ter cada um de vocês. Voltem sempre em nome de Jesus, como também os nossos irmãos que já congregam conosco e aqueles também que estão nos acompanhando por meio das redes sociais. Que Deus abençoe a vida de cada um. Antes de lermos, iniciarmos a leitura do texto, eu quero convidar você a orarmos mais uma vez, pedindo a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Pai amado e Pai querido, mais uma vez nós pedimos permissão para entrar no Santo dos Santos, por meio do sangue de Jesus que foi derramado a nosso favor. Pai, que nos garante a entrada na presença do Senhor. Pai, estamos aqui primeiramente para agradecer a Ti por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Aquelas que conseguimos enxergar e até aquelas que não enxergamos, Deus, mas que o Senhor nos dá, os livramentos, as proteções, enfim, Pai, tudo aquilo, até os nãos que o Senhor nos dá e que são para o nosso bem, nós agradecemos também. Pai, estamos aqui para pedir também, Pai, aquela bênção que está no coração de cada de nós, que o Senhor contemple neste momento e que o Senhor conceda, segundo a necessidade de cada um e segundo a vontade do Senhor. Vamos abrir agora a Tua palavra, ler e meditar, depois de já termos Te adorado por meio das orações e dos louvores. Agora queremos reverenciar o Senhor por meio da Tua palavra, Deus. Pedimos a Tua misericórdia e graça, que possamos compreendê-la e colocá-la em prática nas nossas vidas, pois no nome de Jesus é que tudo isso eu peço e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, Mateus 19, versos 3 a 12, consiste nas respostas que Jesus dá a 3 questões que são trazidas a ele. As primeiras 2 questões são trazidas pelos fariseus, e a terceira questão é trazida pelos próprios discípulos de Jesus. Vamos meditar em cada uma dessas questões e ver que lições nós podemos tirar para as nossas vidas. Vejamos então a primeira questão trazida a Jesus, que se encontra no verso de número 3, Mateus 19 e 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Nos versos anteriores, irmãos, nos versos 1 e 2, nós vimos que para onde quer que Jesus ia, os seus seguidores iam também. Não importava para onde Jesus fosse. Jesus sai da Galileia, vai para a Judeia, os seus discípulos o acompanham, os seus discípulos vão com ele. E esses discípulos que seguem Jesus são curados por Jesus. Uma das recompensas que Deus dá para quem o segue é a cura física. Mas nós podemos perceber que a Bíblia fala também de recompensas ainda maiores para quem segue Jesus Cristo. Porém, aqui nós vemos, irmãos, que não são apenas os seguidores de Jesus que estão indo aonde Jesus vai. Os perseguidores de Jesus também. Os fariseus, eles já tinham começado a perseguir Jesus na Galileia. E agora que Jesus muda de lugar, os fariseus continuam indo atrás de Jesus, tentando experimentar Jesus, ou seja, fazendo a Jesus perguntas com as quais ele pode vir a se prejudicar, com as quais ele poderia vir a se contradizer, talvez até diante das autoridades. Era esse o intuito dos fariseus. Será que eles vão conseguir fazer Jesus cair em contradição agora?
Que pergunta os fariseus fazem a Jesus com o propósito de experimentá-lo? A pergunta é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? É permitido ao homem, Jesus, se separar da sua mulher por qualquer razão? Irmãos, nós sabemos que nos dias de hoje, os divórcios, eles podem acontecer tanto por iniciativa do homem, como por iniciativa da mulher. Hoje em dia as mulheres estão dando entrada nos divórcios, nas separações. Mas perceba que essa pergunta não está falando de uma mulher querer se separar. A pergunta deles é se o homem, que era o normal da época, poderia concretizar um divórcio com a mulher por qualquer motivo. Então a pergunta aqui é essa. Não é em relação à mulher que decide, é em relação ao homem, porque era o normal da época de Jesus que o homem casasse com a mulher e o homem se separasse da mulher. E aqui nós vemos, irmãos, nós já começamos a ver na própria pergunta que existia uma total desvalorização pelo sexo feminino. Não existia a mulher, para esses homens aqui que fazem uma pergunta como essa, a mulher não tinha valor nenhum. Perguntar para Jesus se pode se separar por qualquer motivo, já mostra que o que estava dentro do coração desses homens não era algo bom, não era algo agradável a Deus. Mas de fato era uma pergunta que existia na época de Jesus. E tudo girava, irmãos, é preciso entender isso. Tudo girava em torno de uma passagem do Antigo Testamento que falava sobre um homem que se divorciava da sua mulher porque viu nela algo indecente. Essa passagem é Deuteronômio, capítulo 24, versos 1 a 4, passagem inclusive na qual nós meditamos hoje de manhã, e eu quero aproveitar para convidar vocês para juntos meditarmos no livro de Deuteronômio aos domingos pela manhã. Tem sido uma bênção, nós temos aprendido muito. Portanto, lá em Deuteronômio 24, 1 a 4, fala sobre um homem que vê algo indecente na sua mulher, faz uma carta de divórcio para ela, entrega na mão dela e manda ela ir embora. A pergunta é: que coisa indecente é essa? Nos tempos de Jesus, os judeus iam se dividir em duas escolas, duas formas de pensar sobre essa coisa indecente. Existia a escola mais conservadora, que era a escola de um rabino chamado Shammai. E ele dizia que essa coisa indecente era a imoralidade que uma mulher praticasse. Somente em caso de uma mulher que cometesse imoralidade, o homem poderia se divorciar dela. Então essa era a primeira escola. A coisa indecente era algo imoral. Mas existia uma segunda escola, que essa era liberal. E ela dizia que a coisa indecente era qualquer coisa que o homem não gostasse na mulher. Se ela queimasse o feijão, o homem poderia se separar da mulher. É uma coisa indecente. Uma mulher que queima o feijão, não, pode se separar da mulher. A mulher salgou demais o arroz, é coisa indecente, pode se separar da mulher. Qualquer coisa que a mulher fizesse, para essa escola, a escola de Hillel, o homem tinha motivo para se separar da sua mulher. Um seguidor dessa escola, alguns anos depois, chegou a dizer que uma coisa indecente que o homem visse na mulher poderia até ser uma mulher mais bonita que ele encontrasse. Se ele encontrasse uma mulher mais bonita do que a que ele tinha, para ele a Bíblia dava motivo para ele se casar, para ele se divorciar da primeira, mandar embora e se casar com a segunda. Adivinha quem os fariseus que fizeram a pergunta para Jesus seguiam? Será que eles seguiam a primeira escola, que era mais rígida,
só pode se separar em caso de imoralidade? Ou será que eles seguiam a escola mais liberal? Pode se separar por qualquer motivo? E a resposta é que aqueles fariseus seguiam a segunda escola, a escola mais liberal. Essa então é a pergunta deles, é a questão deles. Jesus, podemos ou não podemos, por qualquer razão, nos separar da mulher? Jesus responde nos versos 4, 5 e 6. Aqui nós vemos, irmãos, que os fariseus estavam enganados em sua visão da mulher, estavam enganados em sua visão do casamento, não estavam enxergando direito. Então Jesus pega o colírio da palavra de Deus e passa nos olhos deles, para que eles passem a enxergar como deveriam enxergar. O que Jesus queria que os fariseus enxergassem, pastor? Que o casamento é uma união, em que o ideal é a permanência até o fim. O casamento não é um copo que você usa e descarta sem motivo. Não. Casamento é uma união onde o ideal é que se permaneça até o fim. Jesus mostra isso primeiro, citando o fato de que no princípio Deus criou homem e mulher. Deus criou só o homem? Deus criou só a mulher? Não. Ele criou o homem e a mulher. E o que é que isso nos ensina? Que um precisa do outro. O homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem. Olha o verso 4. Então respondeu ele: não tendes lido? Que pergunta para um fariseu que decorava a Bíblia. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Ele não fez só o homem, não. Ele fez os dois. E aí depois Jesus mostra que o casamento é algo tão importante, mas tão importante, que chega a fazer com que o homem saia da casa do seu pai e da sua mãe e se torne uma só carne com a sua mulher. Olha o verso 5. E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Na Bíblia, uma só carne é outra forma de falar de relações sexuais, algo que só pode acontecer dentro do casamento. Quando duas pessoas casam, é que elas se tornam uma só carne, porque elas têm relacionamento sexual, relacionamento carnal. E aí Jesus conclui com as palavras do verso 6, dizendo assim: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Tem gente que lê errado esse versículo. Tem gente que lê assim: o que Deus ajuntou, o homem não separa. Não separa? Na verdade, Jesus está proibindo o casal de separar aquilo que Deus uniu. E se Jesus está proibindo, é porque é possível separar o que Deus uniu. Talvez você já conheceu alguém, ou talvez você já experimentou uma união que era uma bênção, abençoada por Deus, e essa união acabou. E sabe por que acabou? Porque não vigiou, porque não fez o que deveria ter feito. É possível Deus abençoar, é possível Deus dar algo e o homem acabar com esse algo que Deus deu. E não é só com o casamento não, irmãos. Qualquer coisa que Deus dá, se o homem não cuidar, ele perde. Pode ser algo material, pode ser algo espiritual, pode ser até a salvação. Se não vigiar, se não orar, se não cuidar, se não buscar, se não se arrepender, Deus deu, mas
a Bíblia também mostra que se não permanecer até o fim, não é dito que será salvo. Só com quem permanece até o fim. Então, o que Jesus está dizendo não é que o que Deus uniu, o homem não separa. O que ele está dizendo é que o que Deus uniu, cuidado, não separe. Portanto, até aqui, nós vimos a primeira questão dos fariseus e a resposta que Jesus deu para eles. Jesus aponta a Bíblia para eles. Eles falam sobre divórcio, Jesus fala sobre casamento. Nós temos que entender o que é o casamento, uma união abençoada por Deus. Aí eu pergunto para vocês: os fariseus se deram por satisfeitos? Infelizmente não. Eles fazem outra pergunta para Jesus. E é isso que nós vamos ver agora, a segunda questão. Verso de número 7. Mateus 19:7. Replicaram-lhe. Replicar é quando alguém fala, você não concorda e você ainda tenta discutir com a pessoa. Você já fez isso com alguém? Você já fez isso com Deus? Deus fala e você não é assim não, Senhor, é melhor por aqui. Deus diz, não, vai ser assim não, Senhor, eu sei o que eu estou fazendo, é melhor por aqui. Não faz assim não. Deus não quer dar uma bênção, não, mas eu quero, Senhor, vai dar certo. É o que o ser humano faz, replica com Deus. Mateus 19:7, replicaram: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Se o Senhor está falando aí que não é do jeito que a gente está dizendo, por que então Moisés, o legislador, mandou dar carta de divórcio e repudiar? Mais uma vez, irmãos, eles estão se referindo a Deuteronômio, capítulo 24, versos de 1 a 4. A resposta de Jesus se encontra no verso 8, que diz assim: respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, Moisés não mandou se divorciar em Deuteronômio 24. Moisés permitiu. Não é uma ordem, é uma permissão, uma concessão de Deus. Duas pessoas decidem, ou alguém decide se divorciar, Deus não está mandando. Em alguns casos, Ele vai permitir. E por que Deus vai permitir o divórcio, pastor? Jesus diz: por causa da dureza do vosso coração. Ou seja, Moisés, inspirado por Deus, mostra que o divórcio muitas vezes vai ser um mal menor. Por que Moisés permitiu o divórcio lá em Deuteronômio 24? É porque havia coisas que iam ficar piores se o divórcio não acontecesse. Os corações estavam endurecidos. Talvez um estava vivendo na imoralidade e queria continuar. Algo ia acontecer. Talvez o outro estava sendo agressivo, violento com palavras e com ações. Algo ia acontecer. Talvez o perdão não estava acontecendo. O coração estava endurecido para que algo pior não acontecesse com a mulher, ou com o homem, ou com outra pessoa. A lei permitia o divórcio. O divórcio, portanto, em muitos casos, vai ser um mal menor. Vai ser algo que precisa acontecer para que algo pior não ocorra. E nós vemos, inclusive, estava lembrando agora de algo terrível que aconteceu no nosso país, em que um casal estava vivendo de forma infeliz e ela decidiu mandar matar o seu marido. Algo que se tornou notório no país inteiro. E nas palavras dessa pessoa, ela disse que um divórcio seria algo muito vergonhoso.
Ela preferiu então mandar matar o marido do que se divorciar dele. A palavra de Deus, sabendo que isso poderia acontecer em muitos casos parecidos a esse, permitiu o divórcio por causa da dureza do coração, para que coisas ainda piores não viessem a ocorrer. Jesus diz então que Moisés permitiu, porém Jesus mostra que essa permissão não era para todos os casos. Olha o que ele diz no verso 9: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Aqui Jesus mostra que havia um motivo para isso. Jesus concorda com a escola, a opinião mais conservadora. Em caso de imoralidade por parte de um, sim, o divórcio é permitido pela lei. Vocês estão lendo a lei errada. Eu estou interpretando a lei para vocês. A coisa indecente lá em Deuteronômio não é o feijão que queima, não é o arroz que é salgado. É algo imoral praticado por parte da mulher. Se isso acontecer, então, é permitido o divórcio. Vamos ver um exemplo de alguém fiel a Deus e que faz exatamente isso, pelo menos ele planeja fazer, que é o caso de José, pai adotivo de Jesus. Volta comigo lá para o capítulo 1. Mateus capítulo 1, versos 18 e 19. Olha o exemplo claro do que Jesus está dizendo aqui. Mateus capítulo 1, versos 18 e 19. Jesus diz que, a não ser em caso de relações sexuais ilícitas, não pode. Olha o que diz Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, comprometida com José, sem que tivessem antes coabitado, ou seja, sem que tivessem antes tido relações sexuais, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Agora imagina José. Você está comprometido com uma mulher, você não tem nada com ela, e ela aparece grávida. O que você pensa? É do Espírito Santo, né? Não. Você pensa, essa mulher me traiu, essa mulher foi infiel para comigo. O que José decide fazer? Verso 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Deixá-la, aqui é a mesma palavra para se divorciar. Decidiu se separar dela. Agora, José era qualquer pessoa? José era um descrente? Não. Aqui diz que ele era justo. Mas ele viu que a mulher tinha traído ele pensou: a lei me permite, eu vou me separar dela. E só não fez porque o anjo apareceu para explicar a história. José acreditou e, graças a Deus, eles permaneceram casados até onde nós sabemos que eles permaneceram. Glória a Deus. Irmãos, aqui Jesus permite o divórcio em um caso: imoralidade por parte da mulher. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, vai falar de outro caso: o abandono por parte de um descrente. Jesus não falou sobre isso, mas Paulo fala. Os dois são incrédulos. Um se converte, o outro não quer Jesus. Ele decide abandonar o crente. Paulo diz: em tais casos, você não fica preso à pessoa. Isso significa que a pessoa crente que foi abandonada tem permissão para casar com outra pessoa. Pastor, só existem esses dois casos.
Irmãos, o que vocês acham de uma mulher que é espancada pelo seu marido? De uma mulher que é violentada pelo seu marido? Vai ter muito pastor por aí que vai dizer: não, pode se separar, não, continua apanhando e orando por ele. Eu não vejo isso na palavra de Deus. Na palavra de Deus eu vejo que se o homem não ama, não respeita a sua mulher, mas agride, algo pior vai acontecer. Eu creio que nós, como cristãos, devemos orientar até a uma separação. Continua orando por ele, perdoa, mas não convive com ele, senão algo pior vai acontecer. Eu não quero ser cúmplice da morte de ninguém. Então, se uma mulher espancada e me procura, o meu conselho vai ser: irmã, ore por ele, mas ore por ele longe dele, porque isso é caso de polícia. Esse homem tem que ser preso e não continuar aí sendo acobertado por ninguém. Glória a Deus. Eu não sei o que está na sua mente, mas eu sei o que estava na mente dos discípulos. É a terceira e última questão que eles fazem. Verso de número 10. Mateus 19:10. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, a gente pensava que o negócio era mais aberto, é muito estreito, não pode se separar por qualquer motivo. Então, eu acho que é melhor ficar solteiro mesmo. Acho que é melhor ficar só, acho que é melhor não casar, não. Ou negócio difícil. Eu não sei se você já passou por isso. Talvez você viu as brigas dos seus pais, ou de algum casal que você conhece, ou talvez você até passou por um relacionamento que não foi bom, e aí você pensou: eu? Casar? Quero nada. Quero ficar solteiro o resto da minha vida. Quero esse negócio de casamento para mim, não. Então foi mais ou menos isso que os discípulos trouxeram para Jesus, essa questão. Jesus, se é assim difícil, então é melhor ficar solteiro, não é não? Que resposta Jesus dá para a sua igreja? Que resposta Jesus dá para os seus discípulos? Versos 11 e 12, para a gente concluir. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conselho, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Vocês estão falando de ficarem sós? Estão falando de não casarem? Pois deixa eu dizer para vocês, isso não é para todo mundo, não. É só para quem recebeu de Deus. Aí Jesus vai citar 3 tipos de eunucos. Eunuco é a pessoa que não tem mulher. Primeiro, tem o eunuco de nascença. O que é isso? É a pessoa que já nasce com defeito genital. Ele nasce sem, então ele não tem condições de ter uma mulher. Segundo tipo de eunuco é aquele a quem os homens o fizeram tal. É uma maldade tremenda, irmãos. Um rei queria um homem para trabalhar com as mulheres do seu palácio. Primeira coisa que ele fazia, mandava castrar o homem. O homem ficava castrado, sem o órgão genital, não ia poder ter nada com as mulheres. Existem vários eunucos na Bíblia, inclusive. Maldade tremenda. Mas aí Jesus cita o terceiro tipo, que é aqueles que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Não está falando de alguém que foi lá e cortou, não. Está falando de alguém que decide, por opinião própria, por decisão própria, que não vai casar. Por quê? Porque ele quer servir a Deus ainda mais. Exemplo de alguém famoso na Bíblia que decidiu que não ia casar. O maior missionário de todos os tempos, o grande apóstolo Paulo. Paulo talvez já teve mulher no passado, mas quando ele escreve os livros da Bíblia, ele diz que ele não vai mais casar,
E ele ainda incentiva os outros a não casarem, viu, solteiros? Ele vai incentivar você a não casar também. Então leia Paulo com muito amor e com muito carinho. Essas, portanto, irmãos, são as questões que são trazidas a Jesus, as respostas que Jesus dá para eles. E eu quero encerrar falando a 4 tipos de pessoas. Primeiro, eu quero falar aos que ainda são solteiros. Aos que ainda são solteiros. O que eu tenho para falar para vocês? 1 Coríntios, capítulo 7, versos 8 e 9. É o que eu tenho para dizer para vocês, é isso. 1 Coríntios 7, versos 8 e 9. O que diz, pastor? Verso 8: e aos solteiros e viúvos digo, que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Qual era o estado em que Paulo vivia? Solteirice ou viuvez, não tinha mulher. Aí ele escreve para dizer: seria bom. Está solteiro? Estou, Paulo. Pois seria bom se você permanecesse. É o meu conselho, Paulo diria. Permaneça sem ninguém. Seria o conselho de Paulo. Aí você pergunta: por que, Paulo? Porque aí você vai estar mais livre para servir a Deus. Quem tem família vai cuidar da família. Ele vai escrever em 1 Coríntios 7. Mas você, sem ninguém, vai poder sair por aí, vai poder evangelizar mais, vai poder pregar mais. Eu conheço missionários e missionárias solteiros, e eles têm essa liberdade mesmo, né? Um grande homem de Deus morreu há pouco tempo, John Stott, tinha mais de 90 anos quando faleceu, e ele decidiu que não ia casar com ninguém. Caso, porém, verso 9, não se dominem que se casam, porque é melhor casar do que viver abrasado. Tá bom, Paulo, mas eu não aguento. Não, Paulo, eu quero um homem na minha vida. Eu quero uma mulher na minha vida, Paulo. Eu quero alguém para estar comigo. Eu quero alguém para conversar. Eu quero alguém para estar ao meu lado. Aí Paulo vai dizer: então nesse caso, é melhor você casar. Porque é melhor casar do que viver pegando fogo. Se você está solteiro, se você está sem relacionamento, e você vive infeliz, você vive triste, você vive sonhando, Dia dos Namorados é um tormento para você, você quer alguém. Aí Paulo vai dizer: você é um solteiro que tem que casar. Então ore, fique atento, não bote muita banca. Quando aparecer a bênção, receba a bênção e case com a bênção, para você não pecar diante do Senhor. Então essa é a palavra para o solteiro. Dá para aguentar? Fica sem. Não dá, pastor? Então casa. E casa logo, viu? Demora não. Namoro de crente não pode ser demorado. Noivado então, nem se fala. Casa logo. Então essa é a palavra para quem ainda está solteiro. Se der para aguentar, aguenta. Se não der, pula no casamento, que vai ser uma bênção para a glória de Deus. Pastor, eu já estou casado. Que palavra eu tenho para dar aos já casados? Para o solteiro, Paulo vai dizer assim: estás livre de mulher, não procura casamento. Estás casado, não procure separar-te. Então a palavra que eu tenho para os casados é que, apesar de não ser algo perfeito, o casamento é uma bênção de Deus. Casamento é projeto de Deus. É perfeito? É não. É fácil? Algumas vezes não. Mas Deus está com o casal. O casal deve continuar lutando. E não luta só, porque Deus luta com o casal. Pastor, sou só eu lutando. Pois faça a sua parte, lute, chame Deus para lutar com você.
E quando a vitória vier, quando a bênção vier, chame Deus para comemorar com você. Coloque Deus no seu casamento. Faça o máximo possível para ele dar certo. Porque, como nós vimos, o ideal é que assim seja. Amém? Em terceiro lugar, eu quero falar aos já divorciados e ou recasados. Nós sabemos que, por mais que a permanência no casamento seja o ideal, muitas vezes não é o real. É o ideal, mas muitas vezes não é o real. Desde a antiga aliança, nós vemos casamentos se rompendo. E na nova aliança também. Os motivos são vários, mas isso acontece. Portanto, se você está aqui ou está me ouvindo, e o divórcio já aconteceu, ou está acontecendo, a primeira coisa que eu digo para você é: veja a possibilidade de reconciliação. Primeira coisa que tem que ser avaliada é a possibilidade de reconciliação. E por que eu falo sobre a possibilidade? Quem não ouviu a mensagem de manhã precisa ouvir. Às vezes nós achamos que toda separação tem que acabar em reconciliação. Mas havia um caso em que Deus proibia o casal de se reconciliar. Não vou dizer o que é, está lá em Deuteronômio 24. Então, nem toda reconciliação, ou nem toda separação, tem que terminar em divórcio. Nem todo divórcio tem que terminar em reconciliação. Nem todo divórcio tem que terminar em reconciliação. Esses dias, inclusive, eu estava conversando com uma irmã que separou-se, não é aqui da igreja, separou-se do seu marido. 10 anos depois, eles se reconciliaram. E foi uma festa tremenda. Aí esses dias ela me procurou para dizer que estavam separados de novo. Ouvi falar também de outra irmã com a qual aconteceu o mesmo. Algumas reconciliações dão certo? Sim. Outras não. Por isso que eu estou dizendo, veja a possibilidade de uma reconciliação. Não sendo possível, não sendo viável, é preciso entender que o divórcio não é o fim do mundo. Pelo contrário, nós vemos vários casos de pessoas que se divorciaram, se recasaram e superaram. Se isso acontecer com você, saiba que o divórcio não é um pecado imperdoável, não é algo que Deus não perdoa, não é algo que não pode ser tratado. Perdoe, aprenda as lições que precisam ser aprendidas e esteja aberto para quando a bênção chegar, você ficar com a bênção, casar com a bênção e ser feliz com a bênção, para a honra e glória do Senhor. Para encerrar, uma palavra independente do estado em que você vive, uma palavra a todos. Tudo, escute isso, tudo o que nós vimos hoje, namoro, casamento, divórcio, recasamento, tudo é coisa que vai passar. Tudo é coisa terrena. Tudo é coisa que vai ficar na terra. Mas existe um relacionamento que não vai ficar na terra. Existe um relacionamento que vai sobreviver a eternidade inteira. E esse é o relacionamento entre Cristo e aqueles que creem em Cristo. Entre Jesus Cristo e a noiva de Jesus Cristo. O nosso problema é que muitas vezes, irmãos, nós estamos agindo como aquelas pessoas que não têm Deus. Nós estamos visando apenas as coisas da terra, os relacionamentos da terra, o emprego, o lazer, o time, somente as coisas daqui. Mas o apóstolo Paulo diz em muitas das suas cartas que nós temos que viver as coisas da terra como se nós não vivêssemos. Olha, por exemplo, o que ele diz aqui mesmo em 1 Coríntios 7, versos 29, 30 e 31.
1 Coríntios 7, 29, ele diz: isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, Jesus está voltando. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. Já pensou? Um casado ser como se não fosse casado. É isso que não pode deixarmos de amar Jesus Cristo, o nosso noivo, por causa de nada, por causa de ninguém. Vamos chorar como se nós não chorássemos. Vamos nos alegrar como se nós não nos alegrássemos. Ou seja, com as coisas da terra, porque tudo vai passar. Vamos colocar cada coisa no seu devido lugar. É isso que Paulo está dizendo. Então o relacionamento com Jesus é eterno. Jesus é tudo aquilo que o coração humano almeja. Jesus é fiel. Jesus é verdadeiro. Jesus conhece todos os nossos defeitos e mesmo assim não nos abandona. Continua nos amando. E ainda diz que vai nos perdoar e quer morar com a gente para sempre. Que Jesus maravilhoso! Por isso eu termino lendo Apocalipse capítulo 19. Nós começamos com Mateus 19, eu quero encerrar com Apocalipse 19. Verso 6 diz assim: então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, a igreja, a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Verso 9: então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isto. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Verso 11: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas, muitas coroas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É a esse noivo que nós devemos ter lealdade total e completa. Devemos amar, irmãos, todos, e adorar apenas a Cristo. Hoje nós cantamos um louvor cuja letra combinou exatamente com o que nós acabamos de dizer. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem
Ele vem. Não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, meu lar é o céu, meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá. Curva a sua cabeça. Hoje nós falamos sobre 4 assuntos: celibato, casamento, divórcio e recasamento. Assuntos importantes para os quais precisamos atentar. Mas existe um mais importante do que todos eles. Um assunto eterno, que é o nosso relacionamento com Jesus. E eu aproveito para perguntar: um dia após o Dia dos Namorados, como está o teu relacionamento com Cristo? Você se sente ainda atraído pela palavra de Jesus? Desejoso de conversar com Ele, de estar com Ele, de servir a Ele? Talvez não mais. Talvez as coisas da terra estão esfriando o teu amor por Jesus. Pois hoje eu quero te convidar a reatar o relacionamento com Ele. Talvez você não vai ter que desfazer nada que você está fazendo agora. Ou talvez você vai precisar desfazer uma amizade, uma prática, um pensamento, um sonho, um desejo. Talvez algo que está no mais íntimo do teu coração, que só Ele sabe, e que agora precisa ser abandonado, para que Ele volte a reinar dentro de você. O que quer que seja, eu quero convidar você a fazer agora. Enquanto estamos adorando ao Senhor com um louvor, se você está tomando uma decisão em relação a Cristo, seja ela qual for, eu quero convidar você a vir ao altar, reatar a tua aliança com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tua